Olá, amigos. Bom dia. Até onde vai a liberdade de expressão? Onde começam os crimes digitais? No Cidade Entrevista de hoje, o advogado Fernando Pérez, um especialista em crimes digitais. Doutor Fernando, bom dia, obrigado por ter vindo. Prazer recebê-lo no Cidade Entrevista. Hein? Muito bom dia, Gelson. É um enorme prazer poder estar aqui contigo. Vamos começar pela definição do que é crime digital, doutor? Os crimes digitais são aqueles que são cometidos através do uso da tecnologia. E hoje é mais comum você fazer isso através da internet, por exemplo, as redes sociais, sites, blogs e até mesmo e-mails, por exemplo. Então, são crimes que já são reconhecidos por nossa legislação, porém o meio pelo qual eles são cometidos é feito através da internet, do uso de computador, de celulares, por aí vai. Ou seja, na maioria das vezes são velhos crimes cometidos por novos meios. Quais são os crimes digitais mais comuns, doutor? Os crimes que acontecem em grande incidência são crimes de estelionato. São criminosos que tentam capturar informações particulares, por exemplo, como senhas de bancos, senhas de e-mails, redes sociais para usos indevidos, que vêm através dos e-mails, por exemplo, aqueles e-mails falsos que nós recebemos com informações ou de origem desconhecida. Um outro crime que acontece bastante, infelizmente, Jefferson, são crimes que atentam contra a honra de outras pessoas. Perfeito. Hoje as redes sociais, elas possibilitam que as pessoas compartilhem mensagens, pensamentos, opiniões, mas de uma forma muito agressiva e ofendem a honra das pessoas. Então, pela facilidade que a internet e as redes sociais possibilitam, permitem para que os usuários coloquem essas informações, os crimes contra a honra, infelizmente, aumentam cada vez mais também. O conceito de crime contra a honra não mudou. O que mudou é a plataforma, onde ele está sendo cometido. Exatamente. Quando se fala em crimes contra a honra, leia-se calúnia, injúria e difamação, são crimes que já existem no nosso Código Penal. Então, aquele que comete o crime, através de um meio convencional, através de a pessoa ela vai em público e ofende uma outra pessoa, numa rede social. Fala mal de alguém. Se ela faz isso na rede social, ela comete o mesmo crime. Acontece, porém, nesse caso específico, que os crimes contra a honra podem receber uma pena maior caso for constatado que ele foi cometido através de um meio que facilite a divulgação, que obviamente é a internet. A internet ela facilita essa divulgação, porque a abrangência, os efeitos que uma ofensa à honra de uma pessoa vai atingir em uma rede social é muito maior do que se ela fizesse de um outro modo. Não que é melhor fazer do modo convencional, correto, mas na internet eu sempre digo que nós perdemos o controle sobre essas informações. A internet é indomável. Por quê? Eu disponibilizo uma informação, uma foto, um vídeo, um comentário ofensivo sobre uma outra pessoa. Eu perco o controle sobre ela porque outras pessoas podem compartilhar essas informações. Eu não tenho como restituir, eu não tenho como recuperar, retirar essas informações se outras pessoas tiveram acesso e compartilharam. Perfeito. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado nesses casos. Agora, doutor Fernando, existem variações de crimes contra a honra exatamente em função do recurso da tecnologia. Por exemplo, é muito comum, a gente vê isso com frequência, meninas com fotos nuas expostas na internet. Um ex-namorado, um amigo, uma brincadeira de mau gosto. Isso sem o recurso da tecnologia era uma coisa difícil de fazer. Ninguém publicava a foto de uma ex-namorada nua numa revista ou num jornal. A coisa ficou muito mais séria, muito mais agressiva, muito mais ofensiva quando vem o recurso da tecnologia. É uma modalidade diferente de crime, doutor? O crime ele pode ser considerado, cada caso tem que ser analisado, mas muitas vezes atenta contra a honra também da vítima. Certo. O que acontece é que as pessoas, os criminosos, muitas vezes têm um sentimento falso de impunidade. Ou seja, eu vou disponibilizar essas informações e nada vai acontecer comigo. Mas isso pode ofender não só a honra da pessoa, mas a imagem, a privacidade, que são garantias constitucionais. Ou seja, as nossas leis, elas protegem a vítima de um crime cibernético, de um crime contra a honra, em vários modos, tanto no Código Penal, a Constituição garante essa proteção à imagem da pessoa. Então, ela pode ser considerada um crime contra a honra e dependendo ainda do caso. Casos particulares específicos, por exemplo, se for a foto de uma criança ou adolescente, isso pode ser considerado pornografia infantil, ainda registrado no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem agravantes, então. Tem um agravante e esse é um caso muito mais delicado. Se for constatado
que uma imagem, um vídeo de uma criança ou adolescente ainda pode ser enquadrado nos crimes né, relatados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, é muito delicada essa questão e tem que ser muito bem cuidado. A gente tem delegacias especializadas em crimes digitais? Existe, sim, vários estados, inclusive o nosso estado em Curitiba, o NuCiber, uma delegacia especializada no combate ao crime cibernético. No interior ainda não, doutor? No interior ainda não. Nos falta isso, doutor? Nos falta uma... É muito importante para que essa especialidade da polícia chegue mais perto. Porque isso não acontece só em grandes capitais, em grandes centros. Nós temos inúmeros, centenas, se não milhares de casos em nossa cidade, na região, no interior do Paraná. E o volume de crimes ocorridos nos meios digitais, na internet, aumenta cada vez mais e eu acredito que vai aumentar e a gente não vai ter uma solução rápida ainda. Então, sem dúvida, um amparo mais próximo da polícia, nesse caso, é deveras importante. Doutor, é muito comum quando o infrator ou o criminoso percebe que cometeu um deslize, que cometeu uma irregularidade, ele vai lá e saca o arquivo, apaga e tira do ar. Hoje é possível recuperar isso. Com a ajuda dos provedores, a própria legislação garante, em alguns casos até obriga que o provedor forneça esse conteúdo, não é? Exatamente. Uma questão muito importante, uma dica muito importante para a vítima de um crime digital, é que assim que ela identificar que foi ofendido, um conhecido, um familiar foi ofendido, ele deve guardar essas provas. Um dos melhores modos é registrar essa informação em um cartório, através de uma ata notarial. Mas, Gerson, se eu não tiver tempo para fazer isso, eu posso fazer uma cópia da tela do computador. Um print screen. Um print screen. Eu posso, em último caso, imprimir também, para que isso possa servir de base para uma futura investigação, até mesmo uma ação judicial para identificação do autor. Mesmo que ele retire aquela informação, demonstrado inicialmente que houve a ofensa, o crime foi realizado, aí sim, através de uma ordem judicial e de uma quebra de sigilo, com autorização judicial, é possível identificar quem realizou determinada postagem, quem enviou determinado e-mail. Então, assim, os provedores de acesso à internet, os provedores das redes sociais, provedores responsáveis pelo armazenamento de sites e outros meios digitais, têm a obrigação de guardar essas informações. Então, é possível recuperar as informações, mesmo que o autor as retire. Mas é importante que a vítima não demore em tomar providências. Porque quanto mais tempo ela demorar para procurar ajuda profissional, a procurar ajuda para encontrar o autor desse crime, as provas elas podem acabar se deteriorando. Os processos são mais rápidos, doutor, ou eles seguem o mesmo rito da lei, da justiça, em qualquer circunstância? Em muitos casos, em que se analisa a questão de um crime cibernético, a ofensa do direito de alguém, é possível pedir para o juiz que determinadas providências sejam tomadas em caráter de urgência, como uma medida preparatória, uma medida cautelar para futuras questões. Por exemplo, se eu tenho uma foto minha que foi compartilhada de uma forma indevida, o juiz ele pode pedir para que aquela foto seja retirada imediatamente, para daí então discutir outras questões, como uma indenização por danos morais, por exemplo. Então, é possível que, através de uma ação judicial, até a própria polícia, solicite uma retirada em caráter emergencial dessas informações, o caráter mais urgente, para daí, então, tratar de outras questões. Bom, doutor, convém, antes de qualquer coisa, ficar muito atento ao que se publica, né? Sem dúvida. Com o que coloca na rede, né? Em especial os jovens, né? Sem dúvida, porque a facilidade com que nós temos de compartilhar essas informações na internet faz com que, muitas vezes, esqueçamos de pensar duas vezes antes de colocar determinada informação. E nós esquecemos que quando nós compartilhamos alguma coisa na internet, essa informação não fica restrita ao nosso círculo de amigos, que esse círculo de amigos ainda, muitas vezes, é virtual. Nós consideramos hoje o nosso círculo de amizade por pessoas que às vezes nem conhecemos. Sem dúvida. E nem temos pessoas que as conheçam, não temos relações próximas. Então, nós esquecemos que esse círculo de amigos pode ser prejudicial, ou seja, eu compartilho uma informação, mesmo que eu a retire em alguns minutos depois, ela pode ter sido compartilhada de uma forma indevida. Então, eu não só tenho que pensar duas vezes, mas eu tenho que pensar tantas vezes for necessário para evitar que aquela informação não atinja a minha reputação. E hoje em dia,
eu tenho que me preocupar ainda com a reputação digital, com a minha reputação digital. Do mesmo modo que eu me preocupo com que meus amigos, meus familiares, as pessoas que estão próximas, me vejam como uma pessoa que é correta, justa, de bons costumes, eu tenho que imaginar que na internet eu tenho que ter essa visão também. Tem casos de adolescentes que compartilhavam muitas informações, e isso, nada de informações simples, fotos, nada de pornografia, nada de informações delicadas, quando tinham 12 ou 13 anos, mas gostavam de ver as fotos circulando pela internet. Quando tinham 18, 19 anos, não suportavam mais a pressão, o impacto que isso causou, porque se digita o nome da pessoa, você tem milhões de fotos compartilhadas, né, no mundo todo. Vira fonte de pesquisa, né? Vira fonte de pesquisa. Então, assim, a reputação da pessoa hoje ela é considerada, inclusive para questões de contratação de funcionários, para você verificar o que é a pessoa, você procura na internet e pode encontrar informações. Então eu tenho que pensar, se daqui a 10 anos alguém quiser informações sobre mim, eu vou querer que ela tenha acesso às informações que eu estou disponibilizando hoje? E a internet, ela não perdoa muitas vezes. Isso pode interferir na contratação do profissional? Sem dúvida. Na fase adulta? Sem dúvida. Muitas empresas, muitos responsáveis por contratações analisam o perfil digital dos funcionários o histórico digital seriam contratados. Então, eles vão verificar desde atitudes simples, as opiniões, ou seja, de que forma que aquele funcionário, de acordo com a vida digital dele, de que forma que ele vai impactar na empresa também. Muitas empresas, inclusive, pedem um perfil de determinada rede social, por exemplo, logo no cadastro da proposta de emprego. Então, eles realmente analisam, porque ficaríamos impressionados a quantidade de informações que as redes sociais possuem sobre nós, porque nós disponibilizamos essas informações. Doutor, então vamos guardar um pouco dessa abordagem para o próximo bloco, porque tem dicas preciosas aí para quem está chegando ao mercado de trabalho. Ainda em relação a crimes, o senhor citou no início da nossa conversa os crimes contra o sistema financeiro. Cada vez mais comum, não, doutor? Sim, existem criminosos especializados em tentar capturar informações, como informações bancárias, informações de cartão de crédito, informações em lojas virtuais falsas. Esse é um crime que ainda financia muitas organizações criminosas. Então, isso tende a aumentar cada vez mais e muitas vezes esses crimes eles têm um resultado efetivo porque nós negligenciamos alguns princípios básicos da segurança no uso da internet. Por exemplo, doutor? Nós ouvimos falar sempre de antivírus no computador. Por muitos anos nós aprendemos que devemos ter antivírus no computador. Correto. E negligenciamos. É incrível a quantidade de pessoas que ainda não possuem antivírus que não o utilizam. Um sistema operacional sem uma licença válida, um sistema operacional pirata que eu utilizo no meu computador pode possibilitar a instalação de arquivos maliciosos. Mesmo assim, mesmo que eu tenha todas as proteções de tecnologia, uma outra coisa que eu digo é que tecnologia não se vence com tecnologia. Por quê? Eu posso ter um antivírus mais potente e atualizado do momento. Acontece que eu faço uma compra em uma loja virtual falsa, sem analisar algumas questões básicas para verificar se aquela loja é verdadeira. E no impulso de comprar um produto pela metade, muitas vezes por 10 vezes mais barato que o preço normal, né? Levar uma vantagem, porque eu vejo uma televisão que custa R$2.000, eu vejo ela por R$500, eu passo as informações no meu cartão de crédito. E alguns minutos bastam para que eu já tenha uma grande dor de cabeça. A troca de senha também tem que ser uma constância em quem lida com computadores? Sem dúvidas. Já sou muito bem lembrado. A questão das senhas é uma outra questão que nós negligenciamos bastante. Se pararmos para pensar quantas senhas nós temos hoje em dia. É verdade. Temos senhas em celular, em inúmeras redes sociais, e-mails, por aí vai. E nós temos alguns costumes que não são saudáveis para a segurança digital. O que é? Eu colocar a mesma senha para todos os meus acessos. É mesmo, doutor? Ou seja, eu tenho uma senha. E não é muito mais fácil eu ter a mesma senha para tudo? Sim, sem dúvida. E se alguém, por um acaso, em algum momento descobrir a senha de um desses acessos? Vai invadir tudo. Ele não pode tentar em outros? Uma outra questão, eu coloco senhas de fácil entendimento. Poxa, eu tenho dificuldade para identificar uma senha. Eu coloco a data do meu aniversário, uma informação próxima, que as pessoas que estão próximas vão saber aquela informação. É incrível que esse tipo de
de situação ainda acontece bastante. As redes sociais, e-mails e outros sites possuem um mecanismo de segurança muito interessante que ajuda nesses casos, que é uma dupla autenticação. Mas como isso funciona? Acontece do mesmo modo quando nós acessamos o banco pela internet. Quando eu acesso um banco, por exemplo, além de eu colocar a minha senha, muitas vezes eu não tenho uma outra chave, uma outra senha, um token. Uma contrassenha, né? Uma contrassenha, né? Uma outra verificação. E se eu pudesse acessar a minha rede social, o Facebook, por exemplo, além da minha senha, sabia que é possível que ele envie uma outra senha para um celular que você cadastrou? Ou seja, só terá acesso à rede social a pessoa que, além de ter a sua senha, tenha uma senha temporária que foi enviada para o seu celular. Isso ajuda muito na prevenção de casos como esse. Mas são seguros esses sistemas, doutor? Gelson, nada é 100% seguro quando se fala em tecnologia. O que se consegue é minimizar todos os riscos. Porque facilitam tanto a vida da gente, né? Sem dúvida, sem ser chato nessa questão, é seguro sim. Então, assim, é possível você minimizar a maioria desses riscos com o uso desses outros métodos de autenticação. Mas eu lhe dou um exemplo. Se eu tenho um cartão bancário, Sim. e para não esquecer a senha, eu anoto atrás do cartão a minha senha. E eu vou no caixa eletrônico, retiro o dinheiro e esqueço o meu cartão com a senha e com todas as informações de acesso. Já era. É a mesma coisa na internet. Muitas vezes eu disponibilizo as informações, eu disponibilizo a minha senha num site falso. O criminoso ele vê, poxa, essas senhas eu vou testar na rede social dessa pessoa e muitas vezes consegue. As redes sociais que foram criadas para socializar, hoje carregam o histórico inteiro da família, seus hábitos, seus costumes. Alguém mal intencionado, se entrar no seu perfil do Facebook, muito provavelmente vai saber onde estão seus filhos, sua esposa, o que você faz, quais são os seus hábitos. Tem um excesso de transferência de informação, não tem, doutor? Mas, olha, um excesso em excesso, se me permite. Alguns criminosos que foram presos, eles foram entrevistados e falaram que eles acompanharam a vida das vítimas nas redes sociais. Eles falaram que sabiam de toda a rotina, porque na rede social muitas vezes você diz a empresa que você trabalha, o horário que você sai de casa. Lembra quando nós, ainda assim acontece, nós saímos de casa e deixamos a luz acesa? Sim. Para quem está de fora pensar que tem alguém em casa? Achar que tem alguém em casa. Nós continuamos deixando a luz acesa em casa para pensar que tem pessoas em casa. Só que nas redes sociais eu aviso que eu estou viajando, que não tem ninguém em casa, que eu vou ficar de tantos dias fora de casa. Então nós esquecemos que a visibilidade é muito grande. É como se eu deixasse, usando esse exemplo, um aviso na minha casa, ó, não estarei em casa por tantos dias. Então nós colocamos informações em excesso e eu tenho que ponderar. É importante que outras pessoas tenham acesso a essa informação? Será que somente aquelas pessoas que estão em um círculo próximo ao meu deveriam saber? Somente aquelas pessoas deveriam saber? Ou todo mundo tem que saber a minha rotina? E a gente vai deixando rastros para crimes, não só os digitais, não, doutor? Sem dúvida. Sequestros, casos de extorsão. Quando a gente trata de crimes digitais de uma forma mais ampla, hoje, na maioria dos casos, muitos dos casos, vamos assim dizer, ou eles começam, ou eles são intermediados na tecnologia, ou eles finalizam na tecnologia. Por que assim eles começam? Porque justamente eu passo muitas informações. Eu causo uma ofensa a uma pessoa na internet que vai ter consequência na vida real. Isso me lembra alguns casos muito delicados e que me deixam com muito pesar, de adolescentes que se mataram depois que fotos particulares, fotos íntimas, vídeos foram divulgados nas redes sociais. Não suportaram a pressão Da exposição. E é um caso extremamente delicado que me deixa realmente muito triste com essas questões. É por isso que a internet ela não perdoa. Então, nesses casos, nós temos que tomar muito cuidado. Muitas vezes, eu fico imaginando o que um criminoso desse pensa quando ele faz isso. Se é uma brincadeira, obviamente, de muito mau gosto, ele não teve um mínimo de percepção, de entendimento nos impactos daquilo.
E eu lhe digo uma coisa, Gerson, um simples ato que pode parecer uma brincadeira para o criminoso, isso acaba com a vida de uma pessoa. Se isso se tornar um crime tão abrangente, se a exposição ela for tão abrangente, isso vai fazer com que as informações não saiam mais da internet. Os filhos, os netos daquela vítima terão acesso a informações como fotos, por exemplo. Isso é muito grave. Isso muda a vida de uma pessoa. Vamos fazer um intervalo, doutor? Vamos. Porque daqui a pouco eu quero saber do senhor de que forma a internet pode mudar positivamente a vida das pessoas, inclusive dos nossos jovens, tá bom? Excelente. Não saia daí, daqui a pouco a segunda parte da nossa conversa com o advogado Fernando Pérez, especialista em crimes digitais. A gente já volta. Estamos de volta com o Cidade Entrevista, Crimes Digitais no programa de hoje. Nosso convidado é o Dr. Fernando Pérez, advogado, um especialista no assunto. Doutor, de que forma a internet e as redes sociais podem ajudar os jovens? O senhor citou no primeiro bloco que muitos deles, enquanto mais novos, adolescentes, acabam criando um histórico ruim que depois, na fase adulta, na hora de buscar emprego, vão acabar virando uma referência e vão acabar atrapalhando, né? Qual que é a sua dica para essa garotada que não sai das redes sociais, que não sai da internet? Mas como nós sabemos, na internet você encontra de tudo. Sem dúvida. Informações boas, informações ruins. E existem muitas pessoas boas. Existem muitas instituições de qualidade, de renome internacional, que disponibilizam boas informações na internet. Então, o que acontece? Do mesmo modo que eu utilizo as redes sociais para perder tempo, muitas vezes procurar informações que não me vão trazer fruto nenhum, eu posso utilizar a rede para fazer um curso, por exemplo, gratuito. Sabiam que universidades de renome internacional disponibilizam cursos gratuitos, inclusive com certificação para usuários de qualquer idade? Já imaginou você ter um curso, você ter no seu currículo um curso numa universidade americana, uma universidade da Inglaterra, uma universidade da Alemanha, por exemplo? Ou seja, nós temos a oportunidade de adquirir essas informações. Hoje é muito mais fácil você pesquisar por informações, né? Nós tivemos que utilizar as enciclopédias, ir à biblioteca, né, para conseguir informações. Hoje as bibliotecas são virtuais. Nós temos acesso a livros, a outros documentos, as informações de uma forma muito mais simples. Então nós podemos utilizar essas informações não só para o conhecimento, para o nosso crescimento acadêmico, assim como para fazermos novos contatos, novas relações. A partir do momento que o jovem ele identifica qual profissão que ele quer tomar quando crescer um pouco mais, ou numa faculdade, quando exercer a profissão, ele pode tomar conhecimento de outros profissionais, ele pode interagir com profissionais do mundo todo. Então, as redes sociais também são saudáveis. É uma forma excelente de você interagir com outras pessoas, com seu círculo de amizades e com o círculo de amizades profissional também. Existem redes sociais específicas para contatos profissionais, por exemplo. Então, o mesmo tempo que nós utilizamos para questões que não nos vão trazer muitos frutos no futuro, nós podemos utilizar para um bom aprendizado. Que dicas o senhor daria para quem gosta, para quem curte comprar o e-commerce na internet? A primeira questão que nós temos que pensar, Jéssica, é que não existe milagre na internet. Quando se trata de valores, de preços e compra de produtos, sempre. Temos que sempre desconfiar. Eu não vou encontrar um produto tão mais barato do que eu encontraria na loja pelo fato dele estar na internet. Algumas lojas virtuais praticam preços diferenciados, mas eu não vou encontrar esse preço pela metade ou 10 vezes mais barato. Então, a primeira questão que eu tenho que desconfiar é do valor. A segunda questão é se eu já ouvi falar, se eu conheço determinado site, determinada loja virtual. Porque muitas vezes criminosos utilizam de lojas falsas que duram apenas alguns dias.
mas com impacto promocional de produtos muito baratos tão grande que conseguem fazer milhares de vendas em muito pouco tempo. Então eu tenho que verificar se é uma loja conhecida. Checar a origem da loja onde você está comprando. Checar a origem da loja. Como que eu posso fazer? Uma simples pesquisa pelo nome da loja nos sites de busca pode me ajudar a identificar se outras pessoas tiveram problemas naquela mesma loja. Quer dizer, então, que uma grande loja que teve problemas é uma loja falsa, é uma loja que não vai entregar o produto? Não. As lojas eventualmente têm dificuldades, mas eu posso imaginar também que aquela dificuldade pode acontecer comigo. Então eu tenho que ter essa previsão. Mas não é porque eu tenho uma reclamação que a loja também é necessariamente falsa. O que eu tenho que verificar? A quantidade e o tipo dessas reclamações. Uma outra questão que eu tenho que verificar e me certificar, se existe um endereço para contato da loja, se existe um telefone válido, até mesmo um CNPJ da empresa responsável por aquela loja. Então, são várias dicas que eu tenho que analisar. Muitas vezes nós ouvimos, quando se trata de lojas virtuais, de bancos inclusive, que nós temos que verificar se a conexão é segura, um cadeadinho na barra de endereços, né, um cadeado verde, outros selos de empresas de segurança. Temos que tomar um pouco de cuidado em observar somente essa questão, porque criminosos podem fraudar esses certificados de segurança. Perfeito. Então, é um conjunto de verificações que eu tenho que tomar para que eu tenha uma compra segura. Doutor Fernando, obrigado por ter vindo. Foi um prazer recebê-lo. Prazer muito grande, Gelson. Muito obrigado. Nossos agradecimentos ao doutor Fernando Pérez, especialista em crimes digitais. Fim de semana está chegando. Olha lá o que você vai fazer na frente do smartphone e do computador, hein? Grande fim de semana para todo mundo. Divirta-se, cuidado com os excessos. A gente se vê no próximo sábado. Tchau, até lá!